Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Olá, nesta edição de Campo das Artes vamos conversar com Raquel Matsushita, que é designer, autora e ilustradora. Raquel Matsushita é autora do livro Fundamentos Gráficos para um Design Consciente, publicação da Musa Editora. Raquel, você publicou um livro assim, muito bem elaborado, né? Muito bonito, inclusive, Fundamentos Gráficos para um Design Consciente. Dá uma explicada para a gente o que é o seu livro, qual é a história da criação e desenvolvimento dele. Bom, esse livro, eu fiquei pensando, ele surgiu a ideia, na verdade, a partir de um curso, né? Então, eu tinha montado um curso de design e ele tinha exatamente esses que eu chamo de pilares, né? Esses 5 pilares que eu considero essenciais para a prática do design. Um design consciente, que eu quero dizer, é um design feito com consciência. Então, você escolher a tipografia, escolher as cores, né? Elaborar sua composição com consciência, ou seja, sabendo o que você está fazendo, né? Porque a consciência é que traz mesmo realmente a força de uma capa ou de um cartaz, alguma coisa que você faça, porque você está ali dizendo alguma coisa, tem um conceito, né? Então, eu elaborei esses 5 pilares, que são design gráfico, e aí tem a história do design. É uma linha do tempo não muito aprofundada, é uma linha do tempo mais geral, que mescla com artes plásticas. O segundo capítulo é tipografia, e aí tem a história da tipografia, o desenvolvimento a evolução do tipo, da origem da linguagem, até os dias de hoje, as fontes digitais, né? Tem nomenclatura, tem a classificação dos tipos. Então, você vai entender mesmo uma história, né, da tipografia junto com a história com a nossa história mesmo, né? Então, as letras barrocas, renascentistas, toda essa evolução. O terceiro capítulo é o capítulo de cores, que eu acho que cores é um estudo bastante profundo e uma ferramenta muito potente, muito forte, e muita gente usa de uma maneira muito intuitiva, né? E acho que quanto mais a gente entende as cores, principalmente a relação entre elas, então a relatividade, cada cor tem uma característica quase de acordo com o meio colorístico de onde ela está. Então, é claro que tem a separação cor quente, cor fria, tudo isso existe mesmo, mas isso quase não importa. O que mais importa é a relação entre elas, né? Eu acho que a cor tem uma coisa muito interessante que é como se cada cor fosse uma pessoa mesmo, sabe? A gente se comporta de maneira diferente de acordo no lugar que a gente está. Então, se eu estou num jantar formal, ou se eu estou numa piscina, no clube, que eu estou com os meus filhos, né? Então, a gente se comporta de maneira diferente. A cor é idêntico, né? Então, eu acho que isso a cor é uma ferramenta fortíssima e muito potente, e muito pouco estudada, assim. Uhum. Né? Então, esse é o capítulo que eu até considero o capítulo mais difícil. Aí o capítulo 4 é produção gráfica, que eu acho que é um capítulo muito pé no chão, são todos os tipos de reprodução, é importantíssimo você saber a produção gráfica. A produção gráfica está ligada diretamente com a criação, que tipo de papel você vai usar, se o papel é chupão, se não é chupão. Você define a escolha de uma tipografia de acordo com o papel que você vai usar, né? Se ele for um papel que chupa muita tinta,
e você fizer um desenho, provavelmente você vai ter ganho de ponto lá na frente, na impressão. Então, vai ficar tudo um pouquinho mais grosso. Então, sabendo isso, você escolhe a tipografia, enfim. Você escolhe todas as características técnicas de um trabalho nessa etapa da produção. E está muito ligada com a criação, né? Muitas vezes o papel quer dizer muita coisa na narrativa do livro, né? Ele não é só para sustentar letras, né? E aí acabamentos, faca especial, várias coisas que você pode agregar para reforçar a potência da sua criação, né? E um último capítulo, que é o capítulo 5, que é um capítulo de práticas profissionais, porque eu acho que a nossa área, eu senti muito isso na pele, a nossa área fica numa informalidade que eu não acho que é muito saudável. Eu acho que é muito legal a gente saber orçar, passar um orçamento, saber cobrar. Não precisa ser uma coisa inflexível. Eu mesmo, alguns trabalhos, falo, poxa, esse aqui eu quero... Para a Unibis eu fiz um trabalho, e era um trabalho eu fiz um trabalho voluntário. E esse trabalho voluntário, para mim, não importa que é voluntário. É um trabalho que eu aceitei fazer, eu faço com a mesmíssima dedicação que qualquer outro trabalho. Então, mas, por outro lado, você tem que saber cobrar. Você tem que, é uma opção sua, é uma escolha fazer ou não, ou fazer mais barato ou não. Enfim, mas você tem que saber cobrar, né? Tem a ética profissional também. E tem a tabela de preços, que é uma tabela de preços da ADG, né, Associação dos Designers Gráficos, e tem a tabela da ADGRAF, que é a Associação dos Designers de Brasília. Então, assim, para ter também um parâmetro de preço, e eu acho que quanto mais a gente se relaciona dessa forma profissional, mais o parceiro gosta, eles gostam mesmo, porque fica uma coisa muito certa, e clara, e objetiva, não fica aquela coisa... vamos começar o trabalho, depois a gente vê. Né? A gente não faz isso com nenhum outro setor. Né? Você não vai numa loja, eu gostei dessa roupa, então depois eu vejo quanto eu pago. Não, custa tanto, quer? Não quer? Pode facilitar? Em quantas vezes? Tudo bem, tá tudo certo. Design é igual, né? E não é porque tem um valor artístico ou um valor autoral que ele não é um trabalho, que ele não é um serviço, ele é um serviço, né? Então, eu fiquei pensando nesses 5 pilares, e os 3 primeiros pilares, né, então design, tipografia e cor, foram exatamente os 3 cursos que eu fiz, né, fiz em Nova York. Né? Eu voltei com esses 3 cursos e falei, nossa, esses 3 cursos são 3 capítulos. E os outros 2, produção gráfica e prática profissional, são coisas que eu acrescentei, porque eu acho que é bastante necessário, né? Raquel Matsushita, convidada de Campo das Artes, autora de Fundamentos Gráficos para um Design Consciente. Raquel, o ponto agora seria, a partir de agora, estabelecer as conexões entre esse seu trabalho, de uma maneira, digamos, até abstrata, o design, pode ser o design gráfico e todos os designs possíveis, e o campo. No seguinte sentido, a minha ideia é partir até do aspecto histórico, que não é, salvo engano, assim, a ideia de design mesmo, com essa nomenclatura, eu acredito que ela não seja não tenha séculos de existência. Mas, com certeza, ali a partir das grandes mudanças, século XVIII, século XIX para o século XX, isso tenha chamado muita atenção. Essas soluções originais, todos os movimentos de vanguarda que estavam acontecendo, etc., tradição, vanguarda, aquelas coisas, havia a necessidade disso estar presente nas expressões do design. Mas, pensando no campo, isso normalmente se dava assim na ebulição das cidades. Pensando no campo, embora sempre tenha existido as grandes marcas, mas há também, sei lá, a construção de prédios para as instituições, as chácaras, fazendas, essas soluções que envolvem esses aparelhos típicos do campo,
Você tem alguma reflexão que possa fazer essa conexão do porquê que, por exemplo, a gente passa na Estrada BR Chácara lá, com nomes, inclusive, muito singelos. Você tem uma posição quanto a isso? Eu não sei, agora que você estava falando do campo, né? Se a gente considera que design é comunicação, na verdade, o design existe desde das pinturas rupestres, né? Então, assim, tá lá no campo, tá lá na caverna, né? E eu acho que essa coisa visual, assim, eu acho que ela é filho do próprio tempo, né? Então, se você está lá no campo, eu acho que tem uma coisa muito forte assim do design, que é a aproximação com a natureza, né? A gente estava falando aqui das cores. As cores têm uma relação direta com a natureza, né? Se a gente pega a história das cores, por exemplo, o azul. O azul é um pigmento que hoje está tudo certo. Tem o azul, tem vários tipos de azuis, inclusive, né? Tem a tabela Pantone, que tem hoje a gente tem muita facilidade em relação à cor, mas se a gente pega na história das cores, o azul foi uma cor dificílima, né? Não tinha quase pigmento azul, né? Enquanto que as outras cores, todas elas eram facilmente achadas na natureza. Então, o vermelho na terra, nas flores, o amarelo, o verde, né? O marrom. Eram todas cores que estavam ali e surgiram como pigmento mesmo, pigmento físico, né? O azul teve esse atraso. Então, assim, é tão interessante se pensar isso, né? Que a evolução das cores ela está diretamente ligada com a natureza, né? Marcas, por exemplo, de maquinários, enfim, todas aquelas indústrias, empresas que trabalham diretamente, historicamente, com o campo. Elas acompanharam, por exemplo, esse frenesi, a partir do final do século XIX, início do século XX, do aperfeiçoamento, ou pelo menos a tentativa de aperfeiçoamento de novas linguagens, etc., nos designs, nas grandes marcas aqui que atendem aos grandes centros urbanos. No caso da área agrícola, área rural, teve esse frenesi existiu ou era mais, digamos assim, mais tranquila a criação de marcas, o desenvolvimento de marcas a partir de ideias, evidentemente, ligadas ao campo, né? Eu acho que o design está lá, sim, ele se apresenta de várias formas, né? Eu acho que se a gente for pensar, né, por exemplo, nos maquinários mesmo do campo, trator, isso daí tem um design ligado diretamente, que é o design do próprio veículo, né? E eu acho que isso acompanha muito provavelmente veículo e função, né? Veículo daquele e trator função, para tal exatamente. Coisa, né? Então, como é que eu vou desenhar esse carro para ele andar melhor na terra, ou deslizar melhor na terra, ou o vento, né? Tem toda essa, não sei o nome disso, mas talvez seja a ergonomia do próprio carro, né? Que a gente tem aqui também, que nem carro de corrida, eles são desenhados para o vento, né? Então, eu acho que tem tudo, o design está ali, né? Está ali também, não só na marca, no logotipo, né? Ele está ali também na própria, sei lá, eu acho que design está em tudo, na própria enxada, né, no jeito que... Eu acho que design está em tudo que a gente mexe mesmo, que a gente vive, que a gente muitas vezes não presta muita atenção, né? Mas se você fazer, que eu também não fiz isso, mas se você pega um histórico do maquinário agrícola, certamente tem design ali envolvido, né? Porque eu pego o maquinário gráfico. É uma evolução maravilhosa, né? A gente começou com Gutenberg, né? E depois a gente começou com máquina uma cor, depois 2 cores, depois 4 cores. Hoje a gente tem máquina 10 cores, né? Então o papel entra branquinho da Silva e sai todo 4x4, mas se você quiser cor especial, porque são 10 castelos a máquina. É um caminhãozão, assim. Então aí você pode pôr Pantone, você pode pôr verniz, você pode pôr... Imagina, sai pronto. E tem máquina até que sai costurado. Então, assim, o design está em todo... Eu acho que ele está em todo o maquinário industrial, né? Isso veio muito... Não só industrial, né? Na arquitetura e tal. Né? Então, isso veio muito da era industrial, né?
Com certeza. Agora, o design gráfico especificamente, quando veio a essa era industrial, ele, não sei se a gente pode chamar um passinho para trás, mas que ele foi deixado meio que em segundo plano, ele foi, porque a intenção é recuperar a economia, depois da Segunda Guerra, recuperar a economia, vender mais, a intenção era essa. Então, o design ele foi meio que para segundo plano, se tornou, digamos, mais pragmático, digamos assim. Mais comercial, assim, menos atenção a ele mesmo, né? E aí, depois disso, foi resgatado, mas teve essa coisa, esse descompasso, assim, né? Eu queria fazer uma abordagem em termos do ritmo de vida do campo e a velocidade, em contraposição à velocidade intensa das grandes metrópoles. Você entende que a solução de exposição de marca, até a exposição física de uma determinada, da existência ou não de um prédio, da preferência pelas planícies, pode ter a ver com esse ritmo? Porque pelo menos para mim, a memória da época, inclusive documentários, etc., da criação dos movimentos de vanguarda, onde ali, certamente, aí depois nós vamos falar um pouco de Bauhaus e tal, e outras escolas que eventualmente tenham surgido nesse período, é que as imagens, e eu acho que as ideias, elas estavam associadas a uma necessidade de velocidade, né? O Marinetti, aquela coisa de a situação intensa, aí sim, máquina, trânsito, as pessoas já entrando numa ideia de trabalho que é mais ou menos como a gente conhece hoje, tudo, mas esse é o meu pedido de reflexão. Ao tempo diferente do campo. Tanto é que quando se está lá, parece que uma hora são 36 horas, né? Eu acho que o tempo ele é muito relativo no campo e na cidade. Bom, a gente sente isso quando a gente para um pouco, né? Que a gente vive na cidade e faz mil coisas e tal. E quando a gente para um pouco, em férias, alguma coisa, eu sinto até um estranhamento no começo, assim, que não é tão... Assim, pode até dar um alívio de chegar e falar, cheguei, mas é um estranhamento, assim, né? O próprio corpo, acho que ele precisa de um tempinho para realmente, de verdade, você desligar e começar a curtir. Eu não consigo fazer assim e começar a curtir. Sim, sim. E eu acho que isso tem muito a ver com esse tempo que você fala, né? Que eu acho que é um tempo que no campo ou num lugar mais sossegado e tal, você tem mais tempo de olhar mesmo. Olhar e apreciar ou não, ou refletir, ou até fazer reflexões, né? Que aqui a gente tem uma agenda muito compromissada, né? E aí, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não cair no automatismo, assim. Eu sempre fico tentando fugir disso. Então, a minha ideia na pergunta também é se essa diferença de ritmo, ela se traduz também na exposição estética, na exposição gráfica, de quando se tem a necessidade da criação gráfica para alguma coisa no campo, se esse ritmo ele vai, de alguma maneira, ele vai aparecer numa marca que seja criada e assim por diante. Eu acho que sim, eu acho que o nosso ritmo aqui, ele até pede, né, algumas coisas um pouco mais silenciosas para dar um balanço, assim, eu acho. Agora, não sei, quando eu penso no campo, se eu penso no interior, toda vez que eu vou para o interior, eu sempre fico olhando uma coisa que eu acho muito interessante, que são os nomes. Né? Tem na tabela de preços, inclusive, tem isso, é uma profissão, né? Chama naming, você dar um nome para o lugar. Você é Casa do José, o mecânico da não sei o quê, né? Então, usa-se muito o nome da rua ou o nome do proprietário, né? Casa do Pedro. Mas, assim, e no interior eu vejo, aqui também, né? Na verdade.
nomes muito ruins, né? Muito, muito, assim, você fala, isso daqui é muito amador, não teve pesquisa, né? E para fazer para criar um nome, não é só pesquisa em relação ao cliente que você vai criar, né? Tem uma pesquisa psicológica de onde vai, qual é o seu público, enfim, é um trabalho super grande que tem por trás. E eu vejo que no interior isso é uma preocupação a menos. Assim, eu acho que aqui também tem muito nome ruim, mas no interior é pior ainda, sabe? Não se entenderia no interior ou nos interiores a importância de todo o aparato de reflexão, de detalhes de pesquisa para criar um nome eu vejo bem muito articulado. pouco. Eu vejo, dificilmente eu olho e falo, nossa, que nome legal. E aí a gente vai passar para isso, para o desenho do logo, né? É raro também no interior você ver uma fachada de uma loja que tem o logo, né, bem bonito, que você fala uau, né? Geralmente é uma coisa muito pasteurizada e parece que meio que alguém fez ali, alguém sem muito conhecimento, sabe? É uma coisa um pouco assim, isso eu fico chateada, porque, poxa, tem cada cidade tão linda, e às vezes quando não mexe em nada, quando é original, quando é uma coisa tombada, é tão lindo, né? Aí a pessoa às vezes quer ficar moderno, quer ficar contemporâneo e faz uma coisa super mal pensada, ou... Não sei nem se é mal pensada, é ruim dizer isso, você não sabe o quanto a pessoa pensou. De repente ela pensou demais, mas ela não tinha um embasamento para fazer uma coisa legal, né? Então, talvez não seja mal pensado o termo, talvez seja uma falta de investimento mesmo, de conhecimento, né? E aí eu não sei, esse livro que eu fiz é um livro muito simples, né? Apesar, ele às vezes assusta um pouco, né? Que ele é muito grosso, as pessoas falam, nossa, mas é um livrão. Calma, ele é muito simples, assim, ele fala do jeito que eu falo, de uma maneira muito tranquila, e isso eu gostei muito, porque quando eu peguei o jeito de escrever, era meio isso, sabe? Falar como eu falo, como eu faço, é um recorte do design, não é o certo e o errado, é um jeito de fazer, esse é o meu, e é um jeito de falar, que é um jeito que eu escrevo também, é muito simples. Então, qualquer pessoa lê e entende muito bem o que eu estou falando aqui, né? E isso é o meu feedback, as pessoas falam isso exatamente para mim, né? Porque isso vai muito para aluno de faculdade. Então, tem lá seus 18, 19 anos e fala, pô, o seu livro não é um livro que eu leio e deixo, o seu livro fica do lado da minha mesa, porque eu consulto ele toda hora. E aí eu entendo isso, a pessoa abre, lê, entende. E eu acho que eu queria muito que fosse para os interiores, ia ser muito gostoso ter essa conversa, né? Por exemplo, essa coisa das cores. Eu acho que a escolha das cores é muito aleatória. E se você escolher com consciência, ia ser muito mais potente. Você acompanha Campo das Artes e a entrevista que estamos realizando com a designer, autora e ilustradora Raquel Matsushita. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia, e às segundas-feiras, às 9 da noite. Tem mais! Todas as edições estarão disponíveis para você, internauta, pelos nossos podcasts, através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita! campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Raquel, você deixou, na minha opinião, uma pergunta já encaminhada, eu acho que sem querer, mas me chamou a atenção. Como é que seria um eventual, sei lá, um livro, um outro livro, um curso,
sobre o design no campo. Como é que você imagina que poderia tratar disso? Primeiro, se você acha boa a ideia. E segundo, por onde começaria? Pelas marcas, pelas residências, pelos hábitos do campo e assim por diante? Eu acho ótima, eu adorei essa ideia, eu acho ótima, porque para mim tudo que abre um braço para expandir, né, qualquer tipo de conhecimento é maravilhoso, né? Então eu acharia lindo assim um curso de design no campo. E eu acho que, não sei, no campo ou para o campo ou ambos? Eu acho que ambos, assim, porque o campo por mais que seja um segmento, sim, é um segmento, é o campo. E aqui assim como cidade também é um segmento. Mas, e tudo bem, são 2 segmentos, mas eu acho que é muito interessante que esses segmentos eles sejam tratados com a mesma importância, assim. Então, seria muito bom que eles se juntassem e que o campo tivesse, sim, o acesso a todo o conhecimento da cidade e vice-versa, né? Então, acho que é muito importante, não um campo para segmentar mais. Um campo considerando as especificações dele, mora no campo, o clima, né? Por exemplo, eu fui agora para Maringá, tem a terra vermelha, tudo fica vermelho lá, né? A pata do cachorro, o seu próprio pé, não é sujeira, você toma banho, ele tinge a pele, enfim. Cada lugar tem o seu, né, as suas características. E aí, sim, claro, acho que tem que considerar isso. Mas não pode não considerar tudo, né, a cidade, todo tipo de design. Né? Então, eu acho que se misturasse, essa interdisciplina seria maravilhosa. Até porque também houve uma mistura humana de trabalhadores do campo. Depois, quando já estava ali nos estertores da escravidão, a vinda de imigrantes, né, de italianos, japoneses e assim por diante, e uma parcela considerável desses imigrantes foi para o campo, né? Sim. E aí também, certamente, que há elementos de análise, né, do design mesmo, da expressão, sim, né, de toda essa migração, de toda a adaptação e assim por diante, né? Que eu acho que é uma pauta interessante, né? E não só do design, né? Se você na comida, né? Nas roupas, no pensar mesmo, né? E isso é muito legal. Eu acho muito legal, assim, essa mestiçagem toda, assim. Agora é super interessante o que você falou, né? Então, assim, se fosse fazer um curso no campo, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que eu começaria pelas coisas que talvez fazer uma ligação, ou pelas coisas que estão lá dentro mesmo. Reconhecer eles, né, as coisas deles, e aí a partir do particular que está ali ir para o geral, e não ao contrário. Porque aqui, por exemplo, quando eu vou, né, ou dar palestra, ou vou dar um curso sobre esse livro, eu já vou do geral, assim, e a gente vai até o caminho um pouco ao contrário. Eu vou do geral e vou indo para o particular, que é o meu olhar particular mesmo. Tanto que os designers que eu uso para dar exemplo, porque no livro tem bastante exemplo visual, né? São autores que eu escolhi porque eu admiro, porque eu tenho que dizer, porque eu tenho que... Se eu falo um conceito, eu mostro um trabalho dele, né? Poderia ser tantos, né? Outros, né? Mas foram esses, enfim. Eu vou, então, do geral para o particular, mas no campo eu faria, acho que é o contrário. Porque ele se identifica ali com o particular dele para poder abrir. Eu acho que... Não sei, pensei isso agora. Assim, até onde a vista alcança, as pessoas, artistas, etc., do campo, ou seja, a cidade assimilou a cultura do campo e não ao contrário, assim, de as pessoas forçarem alguma barra e tal, não fazer mesmo que fosse um pré-marketing, alguma coisa do tipo. Não, houve de fato interesse, talvez mais a partir da música, mas hoje a presença da cultura, pode se chamar caipira, sertaneja, a cultura do campo, ela tem um reconhecimento, ela está naturalmente acomodada aqui no Brasil, né? Sim, e eu acho que o que acontece é o seguinte: quem está lá e busca conhecimento, busca mesmo e não tem lá. Então o que eles fazem? Vêm para a cidade.
Então, quem fica fica ali meio sem nada, né? Fica meio órfão mesmo. Agora, quem tem essa ânsia, em vez de fazer alguma coisa lá, suprir essa ânsia lá, não tem isso, né? Eles vêm para a cidade. E eu acho que seria muito... Agora, eu acho que uma ótima possibilidade para isso, talvez, né? Que já existe, inclusive, e é um trabalho maravilhoso, são os SESCs, né? Eles têm nos interiores e, assim, os cursos são muito bons, são acessíveis, é um trabalho muito sério, muito bonito, né? Você está dizendo que a parte, digamos, os aparelhos visando a educação, o estudo, né? A educação, o estudo da cultura todas essas regiões ainda é muito incipiente, né? Eu acho que sim, por isso que as pessoas buscam fora, né? Porque senão elas ficariam lá, se tivesse um curso maravilhoso. Acho que pode, assim, eu não tenho conhecimento de tudo, de todas esses interiores, assim, mas no geral, assim, eu acho que sim. Então, por exemplo, o SESC tem tudo isso que tem aqui no Campo das Artes, né? No seu programa, literatura, artes visuais, música, cinema, teatro, dança e outras. Tudo isso aqui tem. Tudo isso está abordado lá. E é um lugar que tem esses braços em todos os interiores. Isso eu acho maravilhoso, né? E quando eu vou dar alguma oficina, algum curso fora de São Paulo, é muito diferente a recepção. Assim, os alunos eles ficam muito envolvidos, eles agarram aquilo, assim, sabe? Em São Paulo acontece muita coisa legal, mas tem muita oferta. Então, tem muita gente que começa um curso e depois para. Eu faço depois outro que vai ter não sei aonde, vai ser não sei aonde. Né? Então, eu acho que isso é ótimo que tenha muita oferta, acho maravilhoso. Mas eu sinto uma diferença de receptividade. Então, é uma ânsia muito maior lá. Então, é meio natural, né? Essa ânsia é uma coisa que falta, né? Sim. Inclusive porque a gente pode pensar nos novos tempos de grande desenvolvimento tecnológico que a indústria do campo e o próprio profissional do campo, ele se integrou de uma maneira muito impressionante. Ele está absolutamente à vontade, cotejando as ações de determinado produto, ou que lhe interessa, no Japão, em Nova York, não sei onde. Isso ali, o dia inteiro fazendo isso. As soluções de inteligência artificial, elas ficam cada vez mais à vontade no campo aqui no Brasil, certamente em vários lugares do mundo. É um paradoxo mesmo, né? Então, se a gente for pensar nisso, eu fiquei pensando aqui no velho e bom espantalho, né? Mas o espantalho é o quê? O espantalho é, na verdade, ele não está lá à toa, ele tem uma função, né? Ele tem uma história de estar lá, né? Então, eu acho que a gente não pode esquecer dele também. Eu sou super a favor da tecnologia, claro. Eu trabalho com computador e tal. Mas eu acho que a gente não pode esquecer do espantalho, que é a história, né? É a história, e é o começo e tal. E dava certo, né? E tem filmes, é uma história que não é só da vida. Tem filmes, tem histórias, tem livros, né? Então, acho que é um personagem, assim, uma metáfora legal. Agora, o computador, eu acho que tem esse paradoxo que você falou, assim, ao mesmo tempo que ele abre e realmente o cara está lá no interiorzão, não sei o quê, ele pode entrar e ver qualquer coisa na internet, né? Ele está ligado com tudo e tal. Isso eu acho muito maravilhoso, mas ao mesmo tempo falta montar o espantalho, sabe? Falta você criar ali, mexer com a mão sem a ajuda do computador, porque o computador eu acho que ele é uma ferramenta assim como um lápis. Ele não cria nada, né? Claro que ele facilita muito essa comunicação no mundo, né? Que então hoje tudo bem globalizado até, né? Até pasteurizado assim. Mas eu acho que ele não pode, em termos de design e de criação, ele não pode ser considerado um criador. Ele não é, né? Ele é um lápis. Então, se você senta no computador sem nenhuma ideia para ter uma ideia de uma capa, por exemplo, um trabalho de design,
você vai... muito, eu acho, para mim, né, na minha visão e na minha experiência, é muito difícil você ter uma ideia que não seja superficial. Porque o computador, ao mesmo tempo que ele ajuda, ele também é traiçoeiro, né? Você põe lá, põe uma cor, põe não sei o quê, fica bonito. Aí você se satisfaz. Mas o que adianta ficar bonito? Não adianta nada se ele não tem um conceito. Ele não vai ser forte, né? Então, o computador, eu acho que ele tem que entrar no processo depois que você fez o seu conceito, que você criou, que você fez, sei lá, cada um tem o seu jeito. Eu faço no lápis, pego, desenho como que vai ser. Eu ponho antes de desenhar, inclusive, as palavras-chave que me levam para aquela ideia e tal. Então, eu acho que... a gente falando dessa comunicação do campo com o mundo, é maravilhoso o computador, mas, ao mesmo tempo, eu acho que precisa, sim, ir lá, fazer mexer, tira o computador, mexe e faz na mão. Assim. Então, todos os meus cursos, os exercícios que eu dou, tal, apesar de eu ser uma adepta ao computador, não tem computador. Não é para ter computador, a gente recorta, a gente recola, a gente depois, isso para mexer, para pensar, porque eu acho que daí você tem um pensamento muito mais profundo, você vai lá para dentro, mas tem gente até que chora nos cursos. Eu acho maravilhoso. Eu vou mexer ali mesmo na ferida, né? Porque se você está aqui fazendo, perdendo seu tempo, vamos fazer? Ou vamos fingir que vai fazer? Não, vamos fazer. Então não tem computador, é mão, é recorte, é isso, é mexer e para você recortar e fazer alguma coisa para qualquer ação sua, você tem que estar movido por um pensamento, né? E qual é esse pensamento? Aí é a sua ideia, é seu conceito. E aí eu falo, gente, o computador entra depois. Na casa de vocês fazem o que vocês fazem, mas aqui não. Raquel Matsushita, convidada dessa edição do programa Campo das Artes. Deixa eu ver se eu entendi razoavelmente toda essa sua fala, que eu acho que ela é muito importante. No seguinte sentido, você está dizendo que, por exemplo, toda essa presença da inteligência artificial no trabalho de produção aí de comida, produção dos alimentos, produção de várias coisas, tudo bem, ela pode, certamente, ninguém vai abrir mão disso por causa de produtividade, mas que seria muito interessante também para quem eventualmente vai lidar com a criação de de uma marca, de um trabalho de design, ela fosse lá e pegasse, mexesse um pouco na terra, visse com seus próprios olhos, mexesse com o seu próprio corpo, andasse na plantação, isso, aquilo, outro, para pegar impressões, cansaço, aromas, etc. Tudo isso sejam elementos para entrar na criação de um determinado trabalho. É bom, né, que ele fala tudo bem bonitinho, aí a gente entende. Eu fui meio confusa, mas é exatamente isso. Então, você indo lá e remexendo na terra, você indo lá e saindo, né, do conforto ali do computador, tudo bonitinho, que é maravilhoso, mas e vai lá remexer no negócio, você vai sentir, né? Design é sensorial, a cor é sensorial, o tamanho da sua mancha que você faz na página é sensorial. A margem que você deixa, o tanto de branco, esse equilíbrio ou esse desequilíbrio, tudo isso fica num nível sensorial para o leitor. Então, é você ir lá, mexer na terra, sentir o cheiro, todas essas sensações, elas certamente vão te ajudar, né, para um trabalho no campo. Elas vão ajudar. Fora isso, que é uma coisa mais empírica mesmo, né? Mas você estudar, então, você ir lá e falar como é que era antes isso aqui? Como é que fazia a plantação antes? Como é que os caras faziam? Como que era a terra? Como que era o adubo? Como que era o uso do espantalho? Como que fazia para não ter praga? Tudo isso é história e tudo isso eu acho que tudo isso agrega. Né? Eu não acho que tem que começar daqui para frente. Eu acho que tem que começar lá de trás e depois fazer o daqui para frente, mas com esse embasamento lá de trás. E eu sinto isso, assim, se a gente não tem esse tempo super necessário para isso, não dá para fazer uma coisa
com tanto embasamento, né? Então, às vezes eu falo assim, eu ouço, né? As pessoas falando, mas o meu chefe pediu para ontem, daí eu não consigo fazer essa pesquisa tipográfica. Eu falo, tudo bem, mas eu acho que... E aí fica, em vez de conversar com a pessoa, conversar com o chefe, enfim, fica reclamando no corredor, né? E eu falo, olha, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, assim, porque eu acho que não adianta nada ficar reclamando no corredor. Tem que deixar tudo muito claro. Então, abre o jogo, fala, não precisa brigar, né? É só falar. Então, fala lá para o seu chefe, olha, você quer esse trabalho para amanhã? Eu gostaria de fazer uma pesquisa tipográfica, uma pesquisa de cor, uma pesquisa do que for, né, para esse trabalho. Se eu tiver 2 dias de pesquisa e mais 2 dias de criação, em 4 dias eu vou ter uma peça. Se você quer para amanhã sem pesquisa, eu faço também, se é preciso, porque isso, porque aquilo, vai saber os fatores, né? Eu faço. Mas há um déficit no ponto de partida. Você tem que saber, ele tem que saber que você não vai fazer pesquisa, que não vai ser daqui para frente, não vai ser de trás até aqui e daqui para frente. Sim. Ele precisa saber disso. E aí é uma escolha que aí vai depender de vários fatores, né? De cada caso é um caso, mas não adianta ficar choramingando. Vai lá e fala. E aí, se de repente tem que fazer em um dia, porque a feira é isso, porque a feira... Tudo bem, gente, não vai morrer também, faz isso. Mas o ideal, que a gente sempre tenta trabalhar com o ideal, e nem sempre é possível. Mas eu acho que o ideal é sempre ter esse reconhecimento do passado, né? Nossa entrevista de hoje é com Raquel Matsushita, autora de Fundamentos Gráficos para um Design Consciente e da obra de ficção Mínimo Múltiplo Comum. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia, e às segundas-feiras, às 9 da noite. Tem mais! Todas as edições estarão disponíveis para você, internauta, pelos nossos podcasts, através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita! campodasartesoficial@gmail.com. Raquel, um ponto que eu gostaria de conversar com você, não sei como, inclusive, isso pode ter um desenvolvimento de repertório. Mas é a questão, e lendo o seu livro, foi que isso me ocorreu de uma maneira mais nítida, a questão de sustentabilidade. Evidentemente que o campo, as florestas, o Brasil é isso, campos e florestas, com algumas cidades dando sopa. Como é que poderia-se traduzir isso numa linguagem gráfica, num aproveitamento dessa linguagem para abordar, digamos, trazer à luz a ideia de sustentabilidade? Então, só para resumir, criando-se uma marca, um produto, isso, aquilo, outro, como manifestar num trabalho gráfico essa presença, a importância da sustentabilidade no Brasil? Quando você fala em sustentabilidade, né, dessa consciência, eu acho que tem 2 aspectos. Uma é o design ser sustentável no sentido de pensamento, né? Então, no sentido de conceito mesmo, é um design que se sustenta. E a outra é da sustentabilidade mais, vamos dizer, técnica, ou talvez... acho que técnica é uma boa palavra, né? Então, que são várias coisas embutidas no processo, né? Então, tintas, por exemplo, papéis. Então, tem o selo FSC, que é um selo sustentável. Todo o processo, na verdade, não é só o papel, né? Todo o processo tem que estar dentro desse FSC. As tintas, o papel, o tipo de impressão. Então, a madeira, por exemplo, os papéis são feitos de madeira de reflorestamento. Então, as árvores, elas são plantadas para esse fim, né? Então, não é uma coisa que você destrói o planeta para fazer papel, né? Então, quando tem esse FSC, é um cuidado com a natureza, né? É uma sustentabilidade. E a outra, o que eu ia falar que fugiu? Então,
Aproveitamento de papel, por exemplo, né? Uma coisa que tem aqui no livro, tem uma tabela disso, inclusive, né? O papel que a gente mais trabalha é o 6696, 66 centímetros por 96 centímetros. Tem outro também, mas esse é o mais padrão. Dentro desse papel, o número de repetições da folha aberta do seu livro, do seu trabalho, do seu cartaz, enfim, da sua peça, qual é o número de repetições máximas para você ter menos perda de papel? Isso é importantíssimo, porque senão você joga papel fora, né? Então, às vezes, você diminui o formato do seu livro em 0,5 centímetro, né? E nas repetições você ganha mais uma dupla. Então, vale super a pena você diminuir 0,5 centímetro, né? E às vezes você... Então, assim, você tem uma tabela de formatos que elas são apropriadas para o máximo aproveitamento do papel. Isso é sustentabilidade, né? Então, a gente faz o máximo com que a gente pode usar daquele material, né? Raquel, você participa periodicamente ou sistematicamente de algumas feiras de livro pelo Brasil afora. E você esteve recentemente em Maringá e participando exatamente de uma feira de livro. Como é que foi essa sua presença, os seus diálogos, a sua troca, né, com as pessoas que visitavam a feira? Olha, foi uma coisa muito... eu fiquei muito grata mesmo, né? Porque as pessoas não, assim, eu tinha falado antes, né, dos alunos, e né, eu dei uma oficina lá, eles estavam ávidos, assim, se empenharam muito. Isso é muito, muito legal pra gente, né? A gente vai lá, não vou no papel de vou ensinar, eu vou no papel de vamos trocar, né? Então eu chego lá doida para trocar, e aí quando tem alguém para me responder e também trocar comigo, aí o negócio vai, né? Então a gente fez uma oficina de 12 horas, eram 4 horas por dia seguidos, assim. Eles se empenharam muito, assim, e todos conseguiram fazer, né? A ideia era fechar um livro-imagem. Todos conseguiram fazer uma narrativa. E para fazer a narrativa, a gente teve que ir para trás, porque eu não vou fazer daqui para frente. Daí fica uma coisa, né, sem embasamento. Então a primeira aula foi só para trás. Então mostrei muitos livros, a gente conversou, a gente falou de cor, a gente falou de composição, a gente falou de narrativa, né, imagem como narrativa, que é muito diferente da imagem das artes plásticas, por exemplo. Então, eu senti essa receptividade muito calorosa dos alunos e da plateia no geral, porque eu também fiz uma mesa, né? Então, da plateia no geral, teve muita pergunta. E agora, uma coisa que eu queria comentar, assim, que eu também fiquei muito feliz, foi assim, o público estava muito envolvido, mas não só o público, é quem faz a festa, quem faz a festa. Então, a prefeitura... Todos as bibliotecárias, os bibliotecários, os estagiários, não era um trabalho do dia a dia, eles estavam realmente envolvidos. Eles pesquisaram os autores convidados. Então, assim, é um jeito de chegar também, se a gente falou no Sesc, esse também, a feira literária é um outro jeito de chegar, né, mais longe dos centros urbanos, é um jeito muito legal de chegar, né? Essa Flim, por exemplo, as mesas eram gratuitas, isso eu achei maravilhoso, e tem tantas feiras literárias agora surgindo, tem várias, né? E elas, cada uma com o seu alcance, mas sempre tem um alcance, né, tinha público. As pessoas querem ver, e aí são os locais mesmo que vão, né? E isso eu acho maravilhoso, assim. Fora isso, a gente aprende muito quando vai, né? A gente reconhece um outro leitor, a gente aprende muito também. Eu acho, a gente reconhece um leitor que, na verdade, no fundo, a gente vê que todo mundo é igual, né? Então, eu acho isso muito legal, assim, nas feiras. Raquel, quais são os seus planos daqui para frente, a experiência do lançamento do Fundamentos para um Design Consciente, o que já, sei lá, as trocas acumuladas, eventualmente já sugere a você algum outro trabalho novo, nesse sentido do design? Tem alguma coisa já planejada, não? Olha, o meu plano, sinceramente, é continuar trabalhando, e ainda nos dias de hoje, né, nesses dias esquisitos de hoje, assim, eu fico ainda mais motivada a trabalhar mais e ainda mostrar mais a voz, né, porque
por mais que seja um clichê, e é mesmo, mas muitos clichês são muito verdadeiros, né? O livro é a minha arma, é o que eu sei fazer. Eu não sei fazer outra coisa, eu amo fazer isso e eu não quero fazer outra coisa. Então, eu vou continuar fazendo os livros. E eu faço livro de tudo, né? Eu faço o livro infantil, eu lancei o meu adulto agora, o Mínimo Múltiplo Comum, um livro adulto de contos, ilustrado, que eu falei, não, eu quero que tenha imagem. Então, tem imagem no livro adulto também. Continuo com os cursos, continuo com a entrelinha, fazendo meus trabalhos. Eu acho que é isso, a gente não pode abafar a nossa voz, né? A gente tem que continuar, principalmente agora, nos momentos de crise. Eu acho que a gente tem até mais essa obrigação, não só de continuar trabalhando e fazendo o que eu faço, mas também de continuar perpetuando isso mesmo, com cursos, com idas a festas literárias, conversando com as pessoas, o máximo, onde eu puder eu vou para falar disso, né? Eu vou para fortalecer mesmo, fortalecer o livro, que é isso que eu faço, é isso que eu sei fazer. Muito bem. A designer, autora e ilustradora Raquel Matsushita, autora de um belíssimo livro, Fundamentos Gráficos para um Design Consciente, a nossa pauta aqui hoje no Campo das Artes. Raquel, muito obrigado pela sua presença. Jorge, eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Obrigada, viu? Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais e o campo, volta na próxima quarta-feira, às 17 horas, com uma nova entrevista. Até lá. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.